Era janeiro de 2000, quando o Manchester United esteve aqui no Brasil para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. E essa participação foi em volta de polêmicas antes mesmo de saírem da Inglaterra. Vamos falar mais sobre isso agora. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e vamos falar sobre essa participação do Manchester United no Mundial de Clubes da FIFA. Mundial esse que foi vencido pelo Corinthians naquela final contra o Vasco. Vocês lembram muito bem disso, né? Ainda hoje gera muita polêmica porque o Corinthians não foi campeão da Libertadores, foi campeão do Mundial e isso, enfim, gera muita polêmica. Mas as polêmicas não são só isso daí não é só aqui no Brasil que tem toda essa discussão. Lá na Inglaterra, falando de Manchester United, eu diria que essa discussão ela foi até maior, porque de fato a participação do clube nesse Mundial da FIFA trouxe diversas discussões. Antes da gente entrar de fato nessa história, eu queria convidar vocês para participarem do grupo VIP Manutd BR lá no WhatsApp. Por lá a gente tem um contato mais direto com vocês, a gente traz informações, a gente traz debates, análises, tem discussões também, é claro. E tudo isso em uma forma de vocês ajudarem o nosso projeto, porque vocês vão pagar um valorzinho básico ali, vitalício, né? Só pagam uma vez. Participa do grupo e ajuda o projeto Manutd BR a se manter. Então convido vocês, é só ler esse QR Code que está aqui na tela ou clicar na descrição do vídeo que está aqui para vocês participarem do grupo VIP Manutd BR no WhatsApp. E vamos começar falando do contexto histórico dessa situação, né? Aquele Manchester United é um dos maiores Manchester United da história, se não o maior da história, porque aquele time era sensacional, foi campeão de tudo que disputou naquela temporada, né? Vinha dessa temporada, inclusive uma temporada que foi longa para o Manchester United, porque foi campeão da FA Cup, então, né, jogou todos os jogos possíveis da FA Cup, foi campeão da Premier League e foi também campeão da Champions League, né? Então, assim, foi uma temporada gigante do Manchester United, tanto em termos de conquistas, como também em termos de jogos, né? O Manchester United naquele ano fez 62 jogos, que é assim, né? É muita coisa para o futebol europeu. E com todo esse poderio que o Manchester United apresentou nessa temporada, foi convidado pela FIFA e ganhou o direito também, né? Por ter conquistado tudo, para participar do Mundial de Clubes que aconteceria no Brasil, aquele que seria o primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Antes já existia o Intercontinental, mas agora seria então o Mundial de Clubes, algo muito parecido com o que está acontecendo agora, né? A gente está tendo agora o Mundial que virou o Intercontinental e o Mundial que é o Super Mundial, né? Que vai ter, vai uma Copa do Mundo de clubes, digamos assim. Um movimento bastante parecido com o que aconteceu lá em 2000. A disputa então aconteceria entre os dias 5 e 14 de janeiro, exatamente nessa época do ano que a gente está aqui agora, e vocês estão vendo que o futebol europeu não para. O futebol inglês então muito menos, tem Boxing Day, enfim, que é uma característica do futebol inglês especificamente, são muitos jogos nesse período do ano. O Manchester United tinha uma decisão a fazer. Ou jogava o Mundial de Clubes da FIFA, ou jogava a FA Cup. Como precisava jogar os jogos da FA Cup, e seria na mesma época ali, né? Como vai acontecer inclusive agora, o Manchester United está aí próximo de jogar contra o Arsenal na estreia desses times na FA Cup, que já é a terceira rodada, né? Os outros clubes entram antes na FA Cup aí, até os times maiores, os times de Premier League entrarem. Então o Manchester United tinha essa decisão a fazer. Ou jogava essa rodada contra o Aston Villa naquele momento, né? O Manchester United iria jogar contra o Aston Villa, ou jogaria o Mundial de Clubes da FIFA. E essa então foi a primeira grande polêmica de toda essa história. O Manchester United, como eu disse, vinha de conquistas, entre elas a conquista da FA Cup. O Manchester United, escolhendo jogar o Mundial de Clubes da FIFA, teria que deixar passar sua possibilidade de defender o título, ou seja, de um bicampeonato consecutivo, algo que a gente sabe que é muito complicado de acontecer em competições como a FA Cup. E, bom, a decisão era essa, ou jogava a FA Cup ou jogava o Mundial de Clubes. E a decisão do Manchester United foi jogar o Mundial de Clubes da FIFA. No entanto, o motivo não foi futebolístico, não foi querer vencer o Mundial, algo do tipo. O motivo foi político. Naquele momento, a Inglaterra estava sendo uma das concorrentes a sediarem a Copa do Mundo de 2006, que acabou acontecendo na Alemanha. Mas o governo britânico, a Federação Inglesa de Futebol, entendiam que seria um fogo amigo o fato do Manchester United não atuar nessa competição. Você imagina, o Manchester United, que naquele momento tinha sido o bicho-papão da Europa, tinha vencido tudo o que podia na temporada anterior,
não jogar uma competição dessa que estava sendo organizada pela primeira vez pela FIFA, vocês imaginam o quanto que isso cairia mal para o Manchester United, para o futebol inglês, para a Inglaterra em si. E em meio a toda essa pressão política, que inclusive não sou eu que estou inventando, né? As próprias pessoas envolvidas nessa história confirmam isso, que tinha toda essa pressão política e que a decisão foi basicamente tomada por conta dessa pressão política. O Manchester United, então, decidiu jogar o Mundial de Clubes da FIFA, abrindo mão de atuar na Copa da Inglaterra, a FA Cup. O presidente do Manchester United naquela época, Martin Edwards, quando anunciou essa decisão de jogar o Mundial de Clubes da FIFA, inclusive fala em interesse nacional do Manchester United está atuando nessa competição, deixando claro aí todo esse jogo político, essa pressão política que tinha para que o time viesse para o Brasil, abrindo mão então de jogar a Copa da Inglaterra. Decisão tomada, mas a torcida não curtiu nada disso, os torcedores do Manchester United ficaram revoltados com essa decisão, não gostaram nada. A gente sabe que eles valorizam muito essas competições domésticas, até mesmo a Copa da Liga Inglesa, né, que é a Carabao Cup, que é a menor delas. Eles gostam bastante dessas competições, né? Claro que são competições de menor interesse, mas mesmo assim eles têm todo um carinho. E a Copa da Inglaterra, então, é que esse carinho é mais exacerbado assim. Porque a Copa da Inglaterra ela é uma competição muito mais democrática, né? Todos os times ingleses jogam e, bom, time é o que não falta na Inglaterra. Todo bairro na Inglaterra tem um time praticamente, então eles curtem bastante porque é algo que assim, mexe muito com o futebol inglês, né? Como todo mundo joga essa competição, então todo mundo está envolvido na FA Cup e isso acaba trazendo assim o futebol inglês raiz, digamos assim. A decisão então do Manchester United de não jogar a FA Cup e de jogar o Mundial acabou irritando muitos torcedores ingleses. Mas enfim, decisão tomada, o Manchester United então embarcou para o Brasil, saindo da Inglaterra nesse período que é de inverno na Europa, né? Inverno na Inglaterra, a gente está vendo aí nevascas agora, inclusive o jogo do Liverpool contra o Liverpool aí no último final de semana quase não aconteceu por conta dessas nevascas aí, naquela época também era assim, e vieram para o Brasil, para o calor do Rio de Janeiro, nesse período que é de verão aqui no Hemisfério Sul, e isso pode ter colaborado para que o Manchester United tivesse entendido essa competição como uma competição de intertemporada, assim, meio que de férias, uma competição amistosa. Tanto os jogadores como os membros da delegação parece que não entenderam, não caiu a ficha de que aquela era uma competição internacional, chancelada pela FIFA, que tinha sim uma importância naquele momento. Como era a primeira competição e não estava acontecendo lá no futebol europeu, né, lá na Europa, estava acontecendo aqui no Brasil, parece que não entenderam que isso seria uma competição importante para o Manchester United, porque no futuro aquela competição seria importante, né? Ter esse título é muito cobiçado hoje em dia. A delegação do Manchester United, da própria imprensa britânica, parece que não deram tanta relevância assim para a competição, não deram tanta importância, e isso se refletia no dia a dia dos jogadores aqui no Brasil. A gente vendo os jogadores passeando pela praia, tomando sol ali e tal. Então assim, não parecia que eles estavam devidamente concentrados para jogarem uma competição como o Mundial de Clubes. E isso, obviamente, acaba refletindo dentro de campo. Presente no grupo B do Mundial de Clubes da FIFA, o Manchester United então tinha pela frente na fase de grupos o Necaxa do México, o Vasco da Gama, que era um dos clubes do país sede, e o South Melbourne da Austrália. Na estreia, o Manchester United enfrentou o Necaxa jogando no Maracanã no dia 6 de janeiro de 2000 e teve polêmica nesse jogo também, porque o David Beckham acaba sendo expulso nessa partida, em uma jogada onde os dois jogadores acabam levantando demais o pé e, enfim, só o Beckham foi expulso e teve toda uma discussão em cima disso. Muita gente achou a expulsão injusta ou queriam pelo menos que os dois jogadores acabassem expulsos e isso, claro, mexeu os rumos da partida. O Manchester United acabou empatando aquele jogo em 1-1. O Necaxa inicia na frente, o gol ainda no início do primeiro tempo, e o Manchester United só consegue o empate no finalzinho do jogo, ali já quase chegando nos acréscimos, que o York empata a partida, então 1-1, o primeiro jogo do Manchester United nesse Mundial contra o Necaxa. E na sequência, então, vem aquele jogo que é o mais famoso dessa epopeia que o Manchester United viveu aqui no Brasil, que foi a partida contra o Vasco da Gama, jogando no Maracanã, então, né, casa do Vasco praticamente, o Vasco joga no estádio de São Januário, mas o Maracanã é uma segunda casa, digamos assim, estádio lotado de vascaínos, e o Manchester United sofreu nas mãos do ataque que tinha Edmundo e Romário.
Aquele time do Vasco era de fato muito bom, vinha de conquistas recentes, tinha acabado de vencer uma Libertadores, por exemplo, Campeonato Brasileiro também venceria naquele ano, enfim. O time era muito bom e fez os pupilos de Sir Alex Ferguson sofrerem naquela partida. E o Vasco decidiu o jogo ainda no primeiro tempo, porque logo ali por volta dos 20 minutos, em duas falhas de Gary Neville, né, nosso lateral direito, histórico lateral direito do Manchester United, Gary Neville, acaba errando duas vezes praticamente consecutivas, diferença ali de 2 minutinhos de um gol para o outro. Na primeira ele tenta um passe para trás, o Romário é mais esperto, aproveita e faz o gol. E pouco depois, uma bola que o Gary Neville vai tentar dar um passe de peito, o Romário rouba a bola e faz o segundo gol. Então 2 gols muito rápidos ali para o Vasco da Gama contra o Manchester United. E antes do fim do primeiro tempo, o Edmundo acaba marcando um golaço, inclusive da histórica foto dele driblando o Silvestre, né, nesse gol. De fato, um bonito gol do Edmundo. 3-0 para o Vasco da Gama sobre o Manchester United, ainda no primeiro tempo no Maracanã. No segundo tempo, o Nick Butt ainda marca um gol de honra ali do Manchester United, deixando o placar final no 3-1. Essa partida, com certeza, é uma partida que é a mais lembrada desse Mundial assim, para o Manchester United, porque foi uma partida de muita superioridade do lado do Vasco da Gama, um placar que é até, de certa forma, elástico, também por conta dessas fotos aí que ficaram históricas, da parceria Romário e Edmundo, enfim, tudo isso contra o time que tinha vencido tudo na temporada anterior lá na Europa. Então, de fato, foi uma partida que fica marcada aí nessa epopeia do Manchester United aqui no Brasil. No regulamento desse Mundial de Clubes da FIFA, eram 8 clubes divididos em 2 grupos, né? Então 4 clubes para cada grupo, e apenas o primeiro colocado se classificava e ia direto para a final. Então a final era o primeiro colocado do grupo A contra o primeiro colocado do grupo B, e os segundos colocados também se enfrentavam mais numa decisão de terceiro colocado. Como o Manchester United já só tinha empatado um jogo, né, só tinha um ponto, e o Vasco já tinha vencido as 2 primeiras rodadas, o Vasco já estava então classificado como primeiro colocado. O Manchester United podia ser apenas o segundo colocado para disputar o terceiro lugar. Para isso, o Manchester United tinha que vencer o seu último jogo contra o South Melbourne, e o Necaxa tinha que ser derrotado pelo Vasco da Gama para que o Manchester United conseguisse empatar em pontos, e aí a disputa ia ser no saldo de gols. As duas coisas aconteceram. O Manchester United venceu o South Melbourne, 2 gols do Fortune nessa partida, e o Vasco da Gama venceu o Necaxa. No entanto, acabou que o saldo de gols fez com que o Manchester United ficasse na terceira colocação do grupo, e o Necaxa então fosse o segundo colocado e fosse fazer a disputa do terceiro lugar. E foi assim então que acabou essa passagem do Manchester United pelo Brasil, passagem com muitas polêmicas, né? O Mundial, né, continuou, o Necaxa acabou sendo o terceiro colocado, acabou vencendo o Real Madrid na disputa de pênaltis, e também em disputa de pênaltis o Corinthians acabou sendo campeão em cima do Vasco. Então o Corinthians foi campeão mundial lá em 2000 contra o Vasco nessa final aí que foi realizada no estádio do Maracanã. E toda essa história do Manchester United vir jogar aqui no Brasil, abrir mão de jogar a FA Cup, ainda hoje tem muitos burburinhos, tem muita gente que ainda discute isso. Inclusive, pouco tempo atrás, o David Beckham deu uma entrevista e citou essa situação. Ele disse que os jogadores não queriam deixar de jogar a FA Cup, ele queria que houvesse ali um tipo de acordo com a Federação Inglesa para que fosse possível o Manchester United seguir na disputa da FA Cup. Pouco tempo atrás também, aliás, um pouco mais de tempo atrás, o Sir Alex Ferguson também deu uma entrevista falando sobre essa vinda do Manchester United aqui para o Brasil, e ele fala que se arrepende de ter vindo para o Brasil, né, que não foi a melhor decisão, que foi uma decisão 100% política, que não foi uma decisão esportiva. Claro que eles queriam ter vindo, ter feito uma exibição melhor, ter sido campeão também, mas por ele não deveriam ter vindo naquele momento, que se não fosse a questão política, essa pressão política que existia em cima do Manchester United, em cima da Federação Inglesa, para que eles conseguissem sediar a Copa do Mundo de 2006 naquele momento, se não fosse por tudo isso, eles possivelmente não teriam vindo, teriam ficado mesmo na Inglaterra, teriam jogado a FA Cup e teria tentado ser campeão da FA Cup, assim como foi campeão da Premier League. O Manchester United naquela temporada foi mais uma vez campeão inglês, colocou mais um troféu na sua sala de troféus. Essa equipe aí que foi multicampeã lá na Inglaterra e também na Europa
foi campeã mais uma vez da Premier League. E aí, o que é que você achou disso? O que é que você achou de toda essa história? Será que você tem alguns detalhes diferentes? Será que algum de vocês assistiu esse jogo? Foi em 2000, tá com bastante tempo, então teria que ser um torcedor um pouco mais antigo do Manchester United, ou talvez mesmo um torcedor do Vasco, né, que enfrentou o Manchester United. Enfim, algum de vocês tem alguma história para nos contar sobre essa passagem do Manchester United aqui no Brasil? Nos conte aí nos comentários, por favor. E eu convido vocês para se inscreverem no canal Man United BR, aqui tem muita notícia, tem análise, tem curiosidade, tem histórias como essa também. A gente sempre vem tentando trazer aí conteúdos diferentes para vocês. É só clicar no botão de se inscrever, comentar também nesse vídeo, compartilhar com seu amigo torcedor do Manchester United. Será se ele sabe dessa história? Será se ele sabe que o Manchester United veio para o Brasil? Aproveito também para mais uma vez convidarem vocês para participarem do grupo VIP do Manchester United do Brasil no WhatsApp. É só, como eu já falei, ler o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está na descrição desse vídeo. Você também pode nos apoiar através do clube de membros aqui no YouTube. Existe um botãozinho aqui, se você está vendo pelo computador, tem um botãozinho. Seja membro. É só você clicar lá que você vai conhecer um dos 3 pacotes para você se tornar membro e ajudar ainda mais o nosso projeto aqui no YouTube. Além disso, a gente tem também a nossa loja online, a loja Man United BR, com mais de 50 produtos pensados exclusivos para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil. Produtos como essa camisa aqui, ó, por exemplo. Essa é uma das camisas que está disponível lá na nossa loja Man United BR. Como já falei, é uma forma de vocês apoiarem o nosso projeto e também de se vestir de Manchester United e mostrar o seu amor pelo clube nas ruas. E é com essa que eu me despeço. Se você tem indicação de histórias pra gente contar por aqui, deixa aí nos comentários também, que a gente vem tentando trazer aí esse tipo de conteúdo para o canal. Se você gostou, curta esse vídeo também, que isso é muito importante. Deixe a sua opinião, é claro, porque isso ajuda na nossa interação e também ajuda no engajamento aqui do nosso canal, para que os nossos vídeos cheguem para mais torcedores do Manchester United aqui no Brasil. Então é isso, um abraço!